Olha o que o escritor aos Hebreus diz no versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Que vocação é essa? Celestial. É aquela que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Vamos ver aqui. É Bíblia, tá, irmão? A gente está aqui no estudo, no exame, numa instrução da palavra. É isso que edifica. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, o que o escritor aos Hebreus está falando aqui é sobre essa bênção que Deus nos deu em Cristo lá na eternidade, nos lugares celestiais. É a vocação celestial que nós temos em Cristo. E o escritor aos Hebreus vai dizer: considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Porque antigamente os homens iam levar os seus pecados para os sacerdotes, oferecer a expiação. Era levada a eles. Agora não. Os nossos pecados não precisam ser confessados a padre, papa nem a pastor. Não precisa ser levado a nenhum sacerdote. Os nossos pecados foi feita a remissão deles por Cristo. Jesus, cumprindo o ofício de sacerdote, ele também cumpriu o ofício de apóstolo, enviado. Ele foi enviado pelo Pai à terra. Porque apóstolo quer dizer enviado, aquele que é enviado para uma missão. Jesus foi enviado pelo Pai. Então o escritor aos Hebreus, ele vai tratar esse assunto para explicar aos irmãos ali naquele tempo judeu, para que eles entendessem quem foi e quem era Jesus. Ele vai dizer: considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. É ele que faz a expiação do nosso pecado. É por Jesus que temos a expiação, a remissão do pecado diante de Deus. Para recebermos o perdão, é em Jesus, é por Jesus. E o escritor aos Hebreus está dizendo isso. Nós temos que confessar a Ele. Ele é aquele que faz a propiciação. A nossa confissão é a Cristo. É confessá-lo. É crer nele. Sabendo que por ele os nossos pecados são perdoados diante de Deus o Pai. E no versículo 2, o escritor vai dizendo: sendo fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Jesus, ele foi fiel, submetendo-se ao Pai, que estabeleceu ele, que deu a ele essa missão, para cumprir a obra vicária, para que o homem pecador pudesse receber o perdão de Deus. Jesus em tudo obediente foi ao Pai. E o escritor aos Hebreus vai dizer isso. Ele em tudo se submeteu na obediência ao Pai. Tanto é que a gente vai ver Jesus dizendo assim, em um momento de aflição, que ele sabia que iria passar, mas ele não voltou atrás. Ele sabia que a vontade do Pai era que ele cumprisse tudo que foi dado a ele para cumprir, para que o homem tivesse acesso ao Pai, para que o caminho ao Pai fosse aberto, para que o homem tivesse uma porta de esperança para chegar na presença de Deus. Jesus sabia que ele tinha que cumprir. E no momento difícil que ele sabia o que ele ia passar, ele não recuou. Ele perseverou e foi até o fim. Mas ele orou dizendo: Pai,
se possível for, passa de mim esse cálice, esse momento, essa situação, esse momento de aflição que ele ia passar. Ele ora ao Pai, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse momento. Porém, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Porque como homem, Jesus veio como filho, cumprindo a vontade do Pai. Isso, por amor a nós. Tudo que Jesus passou foi para nos salvar. Porque se ele não tivesse passado, se ele não tivesse ido até o fim, se Jesus não tivesse perseverado para cumprir a obra de Deus, que era ele, sacrificado para nos dar a oportunidade de ser livre do juízo, da condenação e ter a esperança do perdão e da comunhão com Deus, se Jesus não tivesse concluído e consumado a obra da salvação, ninguém seria salvo na terra. Não tinha nenhum outro meio para o homem se salvar. Por isso que Pedro vai dizer: em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos dele. Sem ele, o homem continua perdido. Se Jesus não tivesse consumado a obra redentora em favor do homem, da redenção do homem, da purificação do homem, da expiação do pecado do homem, do meio de salvação do homem, o meio de justificação do homem, o meio de chegar o homem a Deus, o caminho para o homem chegar a Deus, a porta para o homem chegar a Deus. Se Jesus não tivesse consumado, executado, se entregado para morrer por nós, ninguém seria salvo. Toda a humanidade já estava no inferno há muito tempo. Porque Deus ainda suporta essa humanidade. Porque Deus ainda tolera o desaforo, a afronta e a atitude do homem contra ele. Porque Deus ainda é paciente, é longânimo. Porque Deus ainda não enviou juízo. Porque Deus ainda dá ao homem a oportunidade de se arrepender. Porque Deus ama o homem. E para isso ele enviou Jesus, para dar essa oportunidade. Porque Deus não quer condenar, ele quer salvar. Deus não tem prazer que nenhuma alma sofra o inferno, o juízo eterno. O que Deus quer é que o homem, antes que morra, se arrependa, se converta, para que receba a vida eterna após a morte, convertendo-se e arrependendo-se a Cristo, confessando o seu pecado para receber o perdão de Deus por meio de Cristo, que é o sumo sacerdote, que faz a expiação pelo nosso pecado. Não é por nenhum cordeiro que a gente leve para ele, é ele mesmo que é o cordeiro. O pecado, a expiação, o sacrifício foi a própria vida de Jesus. Aleluias! Ai de nós, se Deus não tivesse consumado e manifestado esse plano de salvação em Jesus, para nos dar a oportunidade de ser livre do juízo e da ira dele. Ai de nós, humanidade, seres humanos, rico, pobre, branco, preto, bonito, feio, gordo, magro, com cultura ou sem cultura, analfabeto ou intelectual, famoso ou não famoso, religioso ou profano, crente ou incrédulo. Ai de nós, se Jesus não tivesse vindo para cumprir a missão que o Pai deu a ele, e se ele não tivesse ido até o fim. Ai de nós, ai de nós. Por isso que nós temos que louvar a Deus por Jesus Cristo, dando graças a Deus por Jesus Cristo, porque Cristo é a nossa esperança, é a bênção de Deus, é a vitória de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, é Jesus para a humanidade, para que todo aquele que nele crer